Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deve fazer o justo quando vê a maldade do mundo. Pois é, no Antigo Testamento, aquele que escolhia seguir o caminho do Senhor era considerado justo. Não quer dizer que ele não pecasse, mas sempre que pecava, ele procurava se corrigir, se consertar com o Senhor. Um exemplo disso é o Jó. O próprio Deus diz a respeito do Jó que ele era justo. Mas o Jó oferecia sacrifícios continuamente por ele e por toda a família, pelos filhos, por causa de pecados que eles poderiam estar cometendo. E a gente que conhece a natureza humana sabe que eles, jovens, certamente cometiam muitos pecados. Mas o pai procurava pagar diante de Deus com sacrifícios e holocaustos a culpa daquele pecado ou daqueles pecados para que os filhos fossem perdoados. Mais tarde a gente vai ver que não adiantou muito, havia muito mais do que a comissão de alguns pecados. Eles estavam com a natureza toda contaminada, por isso Deus permitiu que eles morressem e depois deu exatamente o mesmo número de filhos e filhas, já de um outro casamento, uma outra situação, em uma outra época e fase. Esses outros filhos, sim, trouxeram muita alegria para o Jó. Mas, mesmo em meio a dificuldades, o Jó era justo. O próprio Deus diz que ele era justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. No Salmo 37, o Salmo todo é dedicado a esse dilema, essa luta que o justo tem no mundo. Na época do Novo Testamento, a época em que vivemos, já está para encerrar esta dispensação com o arrebatamento da igreja, que vai acontecer a qualquer momento e, segundo tudo indica, está muito próximo. Nesta época, o justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, porque, na verdade, não há justo nenhum sequer. Romanos 3,10, não há justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos são pecadores. E, por causa disso, nós precisamos ser justificados. Romanos 5,1 diz que nós justificados pelo sacrifício de Jesus, mediante a fé que colocamos nele, nós passamos a viver uma vida em paz. E esta paz é o propósito do Salmo 37, que começa assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade. E é o que nós vemos em nossos dias. Pessoas praticam a iniquidade e se enriquecem e se tornam poderosos na terra e donos de grandes fortunas, e o justo fica, ou aquele que é fiel a Deus, fica tentado a se indignar. Nós vemos em nossos dias grandes injustiças sendo cometidas em nome da saúde, em nome do benefício comum coletivo, da saúde coletiva. Injustiças são praticadas no mundo inteiro contra aqueles que são de Deus. Inclusive, no Brasil, nós conhecemos isto. E há um movimento político, natural, compreensível, de revolta.
é uma minoria no mundo, mas é uma minoria que está se levantando, se agitando para protestar contra as maldades que são feitas e as liberdades que são tiradas em nome da saúde. Existem muitas outras injustiças no mundo, a grande concentração de renda. Por causa da pandemia, os mais ricos do mundo ficaram incomparavelmente mais ricos ainda. Isso traz revolta aos outros que viram seu patrimônio ir embora, quantos comerciantes faliram, quantas empresas quebraram, quantos crentes estão na luta financeira, quantas pessoas desempregadas já estão passando necessidade e olham para os grandes e poderosos do mundo que continuam se enriquecendo. Qual é a nossa atitude? Ficarmos agitados, protestarmos, nos revoltarmos, nos aliarmos aos revoltosos? Será isto que Deus recomenda? Não. Este salmo atribuído a Davi diz o seguinte: acalma o teu coração, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes, porque isso certamente acabará mal. Não sei se você recebe, eu recebo muito, mensagens de redes sociais de pessoas indignadas, fazendo correntes de protesto contra essa onda toda do mundo, pessoas agitando e conclamando a manifestações, fazendo e acontecendo, conclamando a divulgar nas redes sociais seus protestos. Há muitos crentes que estão envolvidos nisto, mas não vai dar em nada. Davi disse, isso não vai dar em nada. Este não é o caminho do cristão. Quando você se aborrece, quem se prejudica é você. O rico continua lá, ele não está nem ligando para você, ele não está nem sabendo que você está se irritando por causa dele. Os injustos que estão no pecado, estão bebendo, comendo, se divertindo. Eles promoveram as injustiças, mas eles estão lá se deliciando e se refestelando com o que eles lucraram com as injustiças. Você que está se aborrecendo, você que está promovendo revoltas e divulgando mensagens nas redes sociais de protestos, a recomendação bíblica é: não entre nessa. Este não é o caminho daquele que está no Senhor. Mas então a gente vai ficar parado vendo tudo isso, acomodado, eu não tenho sangue de barata para ver isso. Davi diz, olha, o Senhor continua sendo Deus, ele continua reinando. Os mansos, no fim, herdarão a terra. E mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Olha, você tendo o que comer, o pão de cada dia, porque isso Deus garante, se você é do Senhor, pode ter certeza que Deus não vai deixar você passar necessidade. E o Davi dá o testemunho pessoal dele no versículo 25. Eu fui moço e agora sou velho. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pelo contrário, ele é compassivo e empresta para os outros mais necessitados. Ele está firme porque Deus cuida dele. E se ele cair, não vai ficar prostrado, porque o Senhor vai firmar os seus passos. Aqui está a receita para o cristão. Não se envolva em negócios dessa vida. Não fique preocupado com o que o mundo está fazendo, porque o mundo segue o curso do mundo, que não é de Deus. Ocupe-se em ganhar almas, cuidar de pessoas, ajudar os mais necessitados que você. Estenda a mão para visitar aquele que está angustiado, deprimido, está arrasado, doente. Vá visitar. A religião verdadeira é visitar, é cuidar de pessoas, procurar um, outro. Vai se interessar pelos seus irmãos, vai
a amar seus irmãos. Tem muito irmão carente, necessitado, desviado, desigrejado, acomodado, enfraquecido. A religião verdadeira é ajudar esses a se fortalecerem. Deixe a ira, abandone o furor, não se meta junto com os revoltosos, ocupe o seu tempo em edificar o reino de Deus, cuidando de vidas, ajudando aquele ferido ali, aquela caída, aquela irmã magoada, aquela família que está mal. Comece a visitar, praticar a religião verdadeira, cuide das coisas do reino de Deus, porque Deus cuida de você. Quando chegar a sua hora de partir, você vai na boa, porque o Senhor vai levar você. Então, este é o caminho, esta é a orientação de Deus. Cuidado para você não ser levado de roldão com aqueles que se impacientam, aqueles que querem se rebelar contra a ordem do mundo, contra o curso do mundo, e estão angustiados porque o mundo vai se tornando pior a cada dia. Vai sim, mas o reino de Deus está garantido pelo próprio Deus. O seu caminho seja todo ele pautado pela paz no coração e seguir o caminho do Senhor e cuidar das vidas que ainda não chegaram lá. Isto é o que de melhor você pode fazer, e se você fizer isto, o seu galardão estará mais do que garantido. Por quê? Você se impacienta, você está tão preocupado com coisa dessa vida, essa vida que segue o curso do mundo, mas você cuida da vida eterna por você e por outras pessoas. Você está fazendo isso? Pense bem.